Começando o episódio 15 do podcast O Analista. Conversas semanais que eu tenho aqui sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Tá claro para todo mundo que as ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais capazes de gerar itens de design para praticamente tudo. E essa criatividade autônoma tem gerado diversos questionamentos, principalmente sobre a relevância da profissão do designer no mercado, aí olhando para os próximos anos. Há quem diga que os designers estão se tornando cada vez mais obsoletos, uma vez que as habilidades dessa profissão começam a ser replicadas por máquinas. Outros dizem que essa tecnologia vai ter um impacto mínimo na profissão, visto que o fator humano segue sendo aí necessário na tomada das decisões mais criativas. E temos a pergunta que vai guiar o nosso episódio de hoje. Será que realmente a profissão do designer está ameaçada por essas novas tecnologias? Eu acho que quem está entrando agora no mercado, ele tem que estar mais antenado do que nunca, assim, porque a velocidade das mudanças recentemente tem sido muito maiores do que quando eu entrei nessa, né? Se você não ficar se atualizando, sabendo o que tem de novidade, você fica para trás muito rápido. Esse é Marquito, designer gráfico com mais de 20 anos de experiência na área. Ele é um dos criadores da marca Caboquês Ilustrado, que produzia camisetas com expressões do caboclo amazonense. É com ele que a gente vai conversar sobre esse assunto de hoje. Vamos lá. Cara, eu queria começar te perguntando o seguinte: com a consolidação de ferramentas como Canva, que tem cada vez mais popularizado o design para diversos tipos de profissionais, como é que tu enxerga esse tipo de segmento de ferramentas e se tu enxerga nesse tipo de mecanismos ameaças diretas para os trabalhos que vocês têm desenvolvido nessa área de vocês do design? Eu vejo isso como sempre existe uma ameaça da vez. Quando eu formei 15 anos atrás, não existiam smartphones, a internet não era algo móvel que a gente carregava com a gente para tudo que era canto, mas a internet já era uma realidade e existia a ameaça dos sites que diziam que iam fazer as marcas por, sei lá, $5. Sites como o Idologos, né? Então foi uma coisa que era muito discutida na faculdade. E vários outros semelhantes ao Idologos era a ameaça da vez. E a gente discutiu muito isso durante o período da graduação. Acabou que ele não foi a morte do designer, né? Quando a gente olha 15 anos depois, ainda tem designers trabalhando, nem tudo foi substituído por um Idologos da vida. Mas a gente pode pensar em outras ameaças que vieram depois. Ameaças entre aspas, tá? Porque eu não sei se eu consideraria realmente uma ameaça. Mas hoje em dia, você tendo acesso a um free pick da vida ou um banco de imagens pago, como um iStock, como um Shutterstock ou Adobe Stock, você tem várias marcas prontas lá para só mudar o que está escrito, né? Então, é uma coisa que, de certa forma, você poderia dizer, o designer vai acabar, né? Porque ninguém precisa mais contratar um designer para fazer uma marca. Ele pode entrar num site e falar, eu quero essa daqui, só escreve meu nome, e aí quem vai escrever nem precisa ser um designer, né? Mas também não é uma coisa que acabou com a profissão do designer. Aí a gente vê a questão do Canva. Eu sempre lido com um cliente que fala assim, não, mas eu já fiz no Canva, é só para tu dar uma mexida. Ou então fala assim, não, eu só quero que tu faça o padrão e me manda que eu toda vez eu vou mexer no Canva, faz ela funcionar no Canva para eu continuar o projeto. Então sempre tem essas coisas novas que surgem e podem parecer que vão acabar com a nossa profissão, mas eu não sei se eu considero uma ameaça direta, porque existem vários tipos de cliente, né? Existe o cliente que dá valor ao teu trabalho autoral,
o trabalho, que quer fazer parte de todos os processos e tudo. E tem um cliente que só quer uma facilidade mesmo, né? Fala assim, não, eu estou contratando designer, mas se eu pudesse, eu nem contratava, pegava um pronto, né? Vai ter sempre esse tipo de cliente. Eu acho que dá uma filtrada até na nossa perda de tempo, assim, quando vem um cliente que seria o cliente que baixaria uma marca do Free Pick e escreveria o nome dele, e às vezes você perde um tempão conversando com ele. Eu já, francamente, né, sendo bem honesto, eu já falei para clientes que eu percebi que não valorizavam o meu trabalho. Eu já cheguei a recomendar, cara, entra nesse site aqui, tu consegue umas coisas que são com uma qualidade ok, e se você não quer uma exclusividade, você não se importa que outra pessoa vai ter a mesma marca que você e não é uma marca feita especificamente para o seu serviço, o seu produto, tá ótimo, tá aqui, ó. Então acho que o cliente que não dá valor ao design, ele é um cliente. Eu não estou aqui também para falar mal desse tipo de cliente. Eu acho que dependendo do tipo de esforço que você está fazendo, nem vale a pena mesmo você pagar por um designer, porque convenhamos, não é uma coisa barata, porque não deve ser barata, que é um trabalho que dá trabalho. Então não dá para a gente sucatear, mas eu não vejo como uma ameaça porque sempre vão ter os clientes que querem valorizar um designer que eles consideram que é a pessoa que vai trazer a solução para aquilo e que quer exclusividade, não quer uma coisa que já está pronta na internet, quer que seja criada baseado no que ela está falando e tudo mais. Entendi. E ainda falando sobre ferramentais que acabam, de alguma maneira, atingindo, em especial, a área do design, alguns relatórios de tendência, eles dão conta de que essa área, ela deve ser uma das mais impactadas aí nos próximos anos. Queria que tu desse a tua opinião em relação a como é que tu enxerga o próprio avançar de ferramentas como o DALL-E, coisa que o pessoal da OpenAI e outras frentes aí estão trabalhando no sentido de automatizar alguns materiais visuais em design. Tu acha que, ainda falando de impactos, esse tipo de ferramental vem a contribuir com o segmento de vocês, no sentido de potencializar, acelerar algumas etapas, ou não, tu vê isso também como um ponto de atenção e acaba acompanhando o que esses relatórios dizem em relação ao futuro dessa arte aí de construir, né, materiais visuais por parte do trabalho do designer mesmo. Aham. Eu acho que as pessoas estão falando de inteligência artificial de uma forma muito genérica, sem pensar em coisas específicas e colocando tudo como uma grande ameaça, né? Ah, vai acabar o emprego de todo mundo. Não que eu não veja risco de inteligência artificial substituir alguns empregos, mas existem muitas coisas que muitos designers já usam que tem a ver com inteligência artificial e que são uma grande ajuda. Por exemplo, as últimas versões de Adobe e Photoshop, ela já vem com umas coisas que economizam um tempo gigante da gente, coisas que não deixam de ser inteligência artificial. Quando eu comecei a trabalhar com design uns 20 anos atrás, você recortar uma foto era um inferno dependendo da foto. Dependendo da foto, você perdia muito tempo ali recortando, e às vezes ficava uma bosta e você tinha que refazer tudo de novo. Então era uma coisa que você perdia um tempo precioso que você podia estar fazendo coisas mais importantes. E essa tarefa, por exemplo, do recorte de foto não deveria ser o que gasta muito tempo do seu dia. E hoje em dia o Photoshop você vai lá, manda ele selecionar o assunto da foto e ele quase sempre, se você tiver com uma imagem com uma qualidade boa, quase sempre ele acerta. Então, quem trabalha com publicidade, por exemplo, que tem que fazer muita arte até ou com rede social, precisa fazer muita arte recortando foto, fazendo composições, isso aí economizou um tempo gigante da gente. E é uma coisa que tem a ver com inteligência artificial da própria ferramenta já conseguir entender o que tem ali. E a última atualização do Photoshop tem algumas coisas assim impressionantes também de você completar a imagem. A foto está com um recorte muito pequeno, você precisa ampliar e com a inteligência artificial ele consegue expandir
Isso aí com certeza vai ser e deve estar sendo já muito útil para muitos designers. Então, eu acho que o uso da inteligência artificial é muito benéfico em muitos aspectos de coisas que o designer ele é um profissional da criatividade. O que ele tem para trazer para a mesa é a sua criatividade, é a composição, como que vai ser feito. E a gente não precisava perder tanto tempo com coisinhas de recorte, por exemplo, como eu já dei esse exemplo prático, né? Então eu acho que eles economizam muito tempo do designer e no fim das contas sempre vai ter que ter alguém dizendo o que que é para o robô fazer, né? A composição vai ser essa aqui. Quem que vai dizer o que que é para fazer? Ou quem que vai fazer com o auxílio dessa inteligência, né? Eu acredito que o designer continua ali super importante, porque muita gente olha para o designer como uma pessoa assim, meu Deus, ele é um mágico, como é que ele conseguiu chegar nisso? Eu nunca pensaria nisso, eu nunca pensaria nessa solução. Exatamente, né? O designer, ele é treinado, né? E ele tem todo o seu estudo e sua prática para conseguir trazer boas soluções. Então, acho que o designer, mesmo que com todas as facilidades da inteligência artificial, o papel do designer ainda é muito importante. Agora, em relação a outras ferramentas, como o DALL-E, o Midjourney, ele está muito em desenvolvimento, né? Não é alguma coisa. Eu trabalhava numa empresa que o chefe pediu para a gente começar a estudar, usar as imagens desses geradores de fotos por inteligência artificial e a gente não conseguia chegar em nada utilizável, né? Ele cria muita coisa de arte conceitual, umas coisas bonitas assim, que existe toda aquela polêmica que ele copia o estilo de artistas que não deram autorização para serem copiados e tudo, tem toda essa controvérsia, mas ele ainda gera umas imagens que eu ainda não consegui ver, por exemplo, coisas semelhantes a banco de imagens, que a gente precisa de uma foto e a gente vai lá, escreve o que que a gente precisa, ele acha que aí, pô, tem essa aqui em alta definição, tá ótimo, é isso aqui, vamos só recortar e utilizar. Ele ainda faz umas coisas não tão parecidas com o que é amplamente utilizado na publicidade. Mas eu acho que talvez isso seja questão de tempo, né? Ainda tem muita coisa a aperfeiçoar. Há pouco tempo atrás ele não conseguia fazer mão, né? Fazer uma mão com 7 dedos, com 10 dedos, aquela bizarrice. Ou se o cara tivesse com a boca aberta, era 3 fileiras de dente, né? Não conseguia fazer a boca direitinho, os dentes especificamente. Então acho que não é algo que eu acho que está tão distante assim de a gente conseguir criar imagens até para substituir banco de imagens, que a gente depende do que eles têm lá, né? Mas eu quero, sei lá, um menino pulando uma cerca com um cenário de deserto e uma aurora boreal no céu. Hoje em dia a gente não vai encontrar essa imagem no banco de imagens, teria que ser uma montagem, e tudo mais. Aí já daria o trabalho da montagem. Mas eu acho que daqui a um tempo isso não deve estar muito distante de conseguir. E acredito que vai ser uma facilidade também para o designer, de poder achar o que ele precisa de forma mais rápida e mais prática, né? Entendi, concordo contigo. Acho que a ferramenta vem para auxiliar, vem para ajudar a complementar algum tipo de serviço. Enfim, né, apesar de da gente ter todo um espectro aí de temeridade envolvendo aí o uso desse ferramental, mas a mão de obra humana ainda vai ser imprescindível. Mas, de qualquer maneira, falando sobre essa questão que envolve a própria importância do profissional, tem a questão da gente trabalhar o diferencial, né, desses profissionais, principalmente essa galera que está ganhando agora o mercado, está saindo aí de universidades e faculdades que estão também, ao mesmo tempo, tendo a missão de formar esses novos profissionais, estão também tendo que aprender com esse ferramental que é extremamente emergente e novo. E quando a gente está falando de diferenciais, eu queria te ouvir em relação a como é que tu enxerga em relação a essa nova safra de designers que
que estão surgindo e como é que tu vê que tipo de diferenciais eles deveriam assumir para eles ao encarar um mercado em que daqui a pouquinho o IA vai ser algo para uso cotidiano, né? E aí não vai dar para entregar algo que seja muito simplório ou que não esteja casado com o uso desse próprio ferramental, né? Como é que tu enxerga o designer do futuro, digamos assim, né, na tua opinião? Eu acho que quem está entrando agora no mercado, ele tem que estar mais antenado do que nunca, assim, porque a velocidade das mudanças recentemente tem sido muito maiores do que quando eu entrei nessa, né? Então, antigamente você conseguia ficar, entre aspas, confortável por um tempo com o que você sabia. Hoje em dia, o tempo de conforto, isso é bem mais rápido. Se você não ficar se atualizando, sabendo o que tem de novidade, você fica para trás muito rápido. Por exemplo, nos últimos anos também comecei a trabalhar com Figma, para você criar interfaces e tal, trabalhar com UI. Tem gente que faz tudo no Figma, faz marca no Figma, tem gente que faz apresentações no Figma. E hoje em dia, a grande maioria das vagas estão pedindo que a pessoa saiba usar o Figma, né? E é uma ferramenta maravilhosa, assim. Eu fiquei de cara quando eu conheci meus amigos designers que convivem comigo, tiveram que me ouvir várias vezes falando: cara, essa ferramenta é boa demais. É impressionante o que essa ferramenta faz. Então, eu acho que para quem está entrando agora, as mudanças vão ocorrer de forma muito mais rápidas do que na minha época, 20 anos atrás, em que você ainda tinha que comprar um CD com o Photoshop para instalar e tudo mais. Tudo é muito diferente hoje e precisa ficar antenado nisso. E aí, Marquito, para a gente caminhar aqui para nossa última pergunta, tu é um cara que se tornou muito popular com uma marca, a tua marca, o Caboquês Ilustrado, que trouxe humor em produtos de design, usando bastante a regionalidade e tal. Eu queria saber de ti em relação a essa coisa do regionalismo, né? Se ainda há espaço dentro desse mercado que anda super global, né, com imagens plásticas modernas e que às vezes acabam sendo quase que uma tendência em tudo que é produzido, né? Porque quando a gente fala em fontes de imagens, vem à mente logo aqueles bancos tradicionais em que está tudo já pré-pronto e isso, aquelas imagens acabam se tornando uma espécie de um padrão visual para outras coisas que venham a ser feitas, tal, né? E aí eu queria te ouvir em relação a essa pegada regionalista, esse traço mais individual, quase que artístico, né? Como é que tu enxerga esse espaço ainda dentro da área do design, tu que é um cara muito da ilustração, né, do traço e tal? Essa questão especificamente de banco de imagem é um problema até hoje, né? A gente, quando trabalha com bancos de imagem, é muito difícil a gente encontrar fotos que expressem a cultura brasileira, então que dirá da cultura do norte, né? Quando você pensa assim, criando peças para o norte especificamente, é muito difícil. Eu moro em Belo Horizonte, né? E estava trabalhando numa empresa aqui de Belo Horizonte e de vez em quando vinham umas reclamações que as fotos estavam pouco brasileiras, né? Estavam com cara de gringo. E isso a gente já pensando nos quem já fazendo um filtro gigante assim de pessoas que poderiam passar por brasileiros e mesmo assim alguns não caíam no crivo, né? Passavam como você tem mais cara de gringo. Então é muito difícil. Até hoje, a gente acaba resolvendo procurando gente nos bancos de imagem categorizados como hispânicos, né? Que são aqueles latinos norte-americanos que pode até parecer um pouco mais com a gente, só que ou até indianos, né? Muito, já usei muito indiano passando como brasileiro nas artes. Mas se a gente quiser uma coisa mais amazônica, piorou, né? Que a gente sabe que o nosso povo tem traços bem característicos e que você não vai encontrar
em bancos de imagem. Eu acho que um lado ruim da globalização é justamente ser tudo muito igual, né? A gente vê em várias partes do Brasil empresas que, assim como o Caboquês fez na época em Manaus, tem feito nas suas próprias regiões produtos maravilhosos e que a gente vê que são muito bem aceitos. Aqui em BH, no Mercado Novo, tem uma loja que eu acho maravilhosa, só com regionalismos mineiros. Então eu acho que a regionalidade ela tem muito espaço, tem muito o que explorar. Infelizmente, quando eu vou em Manaus, eu vejo que a coisa caiu meio que numa mesmice, assim, tem muita gente fazendo, só que é tudo muito parecido, é tudo a mesma ideia de fazer paródia de marcas, de fazer paródia de filme, ficou uma coisa, não que não tenha seu valor, mas eu acho que parece que encontraram esse nicho e todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Aí eu acho que existe então uma gama de possibilidades muito grande, porque é pouco explorado. Eu vejo que tem designers amazonenses assim que eu fico impressionado com a qualidade. De vez em quando eu estou navegando na internet, vendo o Instagram da galera, vendo o portfólio da galera e vejo umas coisas assim que eu fico, caramba, quanto potencial, né? Quanta coisa dava para ser feito. E tem gente fazendo, né? Não vou dizer assim, ninguém faz. Tem gente fazendo, tem muita coisa boa surgindo, muitos ilustradores maravilhosos assim que com estilo próprio, com personalidade. Então a qualidade assim absurda, um negócio muito bom mesmo, tem muito designer muito bom produzindo. O que é muito difícil, eu acho que é aparecer no meio da internet, né, que é esse caos da autopromoção. Como você aparece, né? O Caboquês ele deu, entre aspas, a sorte de surgir numa época em que o alcance orgânico ainda era uma coisa possível. Hoje em dia você é inundado por tanta coisa ali, é tanta coisa na internet que para você aparecer você precisa ou viralizar e não existe fórmula para viralizar, ou você tem que pagar. E o Caboquês virou inclusive case do Facebook na época. O pessoal usava o nosso exemplo em palestras do Facebook para empresas, né? Eu cansei de ter amigos meus fora de Manaus filmando que eu estava aparecendo na palestra do Facebook, mandando para a gente. E assim o pessoal fica, caramba, que doido, velho. Meio doido porque era uma época que o orgânico funcionava. A gente não gastava dinheiro, a gente não tinha verba para mídia paga. Era tudo orgânico. De certa forma, isso ajudou muito a gente, porque no boca a boca, nas pessoas compartilhando, nas pessoas curtindo, nos comentários, a gente conseguiu alcançar um espaço maravilhoso. Então, Marquito, obrigado demais, cara, pela conversa aqui. A galera que quiser trocar uma ideia contigo, como é que pode fazer? Se puder, fala aí os teus contatos aí pra galera. Os meus contatos, eu inventei essa forma de escrever Marquito quando eu tinha uns 12 anos, aí de certa forma fica fácil, porque escreve do mesmo jeito em todas as redes sociais, que é o Markeetoo. É um saco explicar como escreve, mas pelo menos é fácil de me achar. Então estou no Instagram, estou no Twitter, no Facebook eu quase não uso, mas eu estou lá também. Entrei aí no Threads, já entrei no Blue Sky também, consegui um convite, estou lá esperando essa rede bombar também. E estou no LinkedIn também. Com o Twitter falindo, né, cara? Tem que partir para outra, né? O Twitter tá complicado, então a gente fica tentando qual vai ser o próximo Twitter pra gente já estar lá. Isso é verdade. Beleza, então, Marquito. Mais uma vez, obrigado, cara, pela participação aqui. E a gente se encontra aí numa próxima aí. Eu que agradeço o convite, espero que tenha sido um papo legal e estou aberto aí para quem quiser trocar uma ideia sobre esses assuntos. É isso, a gente vai ficando por aqui em mais esse episódio do Analista. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigado, Marquito, pela tua participação aqui com a gente. Obrigado a você também que tem acompanhado aqui as nossas conversas. Compartilha, não deixa de compartilhar esse episódio nas tuas redes sociais.
e assim você vai me ajudar também a levar essa informação mais adiante, beleza? Então vamos compartilhando, quero ver a tua publicação aí nas tuas redes e pode marcar a gente aqui também, beleza? Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2.